Não vai ter chance. Acho que se escolher esse caminho, vai ter problemas. O Fluminense fez um jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, no jogo de ida, que ele perdeu o Felipe Melo expulso, jogou todo o segundo tempo com um a menos. Ele se fechou e sustentou ali o 0-0. Depois perdeu por 2-0, foi eliminado. Mas o jogo que estava com um a menos, ele sustentou. Então mostrou capacidade de mudar o comportamento durante o jogo numa emergência. Digamos que já está na emergência antes da bola rolar. Só que não tem um homem a menos. Então acho que esse é um jogo para atuar mais fechado. Fosse um outro time europeu, talvez desse para jogar assim. Com a posse de bola, com estilo, com o chamado dinizismo, né? Mas eu acho que quanto o City vai ser um pouco complicado. Porque, assim, primeiro, porque muito antes dos times do Diniz desejarem a pelota, os do Guardiola já faziam isso, né? E faz isso melhor, com mais eficiência, com jogadores melhores, com uma intensidade de jogo que é completamente diferente. Isso que o Renan falou, já era assim em 2005, continua sendo. Você percebe isso, é perceptível. Em 2019, quando acabou o Flamengo e Liverpool, o Flamengo fez um jogo muito bom. Esse jogo eu já assisti mais de uma vez de novo, depois na televisão, com calma. E foi um jogo muito bom, teve vários momentos de domínio do jogo. Mas não conseguia criar claras chances de gol. Aí eu perguntei na saída para o Felipe Luiz, lá na zona mista, qual foi ele que já tinha jogado tantas vezes contra essas equipes, né? E jogado pelo Chelsea também na Premier League, e jogou numa linha defensiva fortíssima do Atlético, do Simeone. E ele falou, cara, os caras não se desconcentram, né? O tempo todo está tudo organizado, então aquela brecha, aquele espaço que de repente pode surgir, ele é mais difícil de aparecer. Ah, mas o Crystal Palace empatou lá com o City. O Crystal Palace joga com o City 2 vezes por ano. O Roy Hodgson já enfrentou o Guardiola uma porção de vezes. Para o Fluminense, para o Diniz, para os jogadores de sua maioria, é tudo uma novidade. Então, assim, acho que vai ter que fazer um jogo sob medida e tentar levar o jogo, tá 0-0, vai levando aonde der no 0-0. Acho que é o melhor caminho. Tentar jogar mais fechado. Não dá, se jogar algo minimamente parecido com o Al-Ahly, aí vai ser um suicídio, né? Porque o Fluminense ficou numa trocação com o time egípcio maluca. A atuação não foi boa, na minha opinião, foi uma atuação muito aquém do que o Fluminense pode e deveria apresentar, e escapou pela incompetência e pelo apavoramento dos jogadores do Al-Ahly, que faziam tudo direitinho, mas parecia o... Que era o Rolando Lero, que na hora de tirar 10 errava? Não, era o Brecht, mesmo, Rolando Lero, né? Rolando Lero. É, o Bertoldo, exato. Bertoldo Brecht. Bertoldo Brecht. Você que chegava na hora de tirar 10, os caras erravam. Cabeceavam mal, ou na direção do Fábio, até queima-roupa, ele fez, mas não tirava do goleiro, chutavam para fora. Teve um lá que recebeu a bola, passou o jogador para a direita, ele vai, joga na esquerda, não tinha ninguém. Parecia o Canteiro. Lembra do Canteiro do Flamengo, que tinha um amigo invisível? Parecia o Canteiro, jogar a bola não tinha ninguém. Aquele argentino, veio do Vélez. E por aí vai, cara. Então, o Fluminense concedeu muito espaço, muitas oportunidades. O adversário não soube aproveitar. O City não vai cometer esses erros. Deve jogar o Julián Álvares, imagino, que é quase um centroavante, né? Não é um homem de área, tipo físico como o Haaland, mas faz ali o papel. Acredito que ele comece jogando essa partida e não seja ali Bernardo ou Foden fazendo essa função. Então, isso assim, é um jogo muito difícil. Chance sempre há, gente. É futebol, sempre tem chance. Tem zebra. Fluminense é a zebra, óbvio que é. Agora, eu concordo com o Arnaldo quando ele falou, não é leal. Nem um pouco, gente. A imprensa brasileira, ou quem quer que seja, ficar vendendo ilusão. A questão é difícil, possível sempre é, tem que fazer um jogo muito perfeito e torcer para o adversário não estar numa boa jornada. De repente acontece uma conjunção de astros, mas é um desafio muito, muito, muito grande, muito pesado. Eu acho que o mais importante, assim, que eu acho legal, é a oportunidade também de você jogar contra um time desse. Isso é bem legal. A chance de você estar frente a frente com um time tão poderoso, treinado pelo técnico que é considerado o cara que mudou aí o futebol nos últimos anos. É uma chance profissional, imagina, para os atletas, para todo mundo, muito bacana. Isso tem que ser aproveitado, fazendo o seu melhor. E se der para ganhar, ganhou. Fluminense é campeão da Libertadores, cara. Isso aí, para mim, é o que importa. Se eu fosse tricolor, eu diria isso. Cara, ganha a Libertadores. O que vier aqui é lucro, porque vamos jogar com um time muito forte. Agora, eu acho que esse ponto é muito importante, que o Arnaldo falou. A gente não tem o direito, cara, de ficar aqui vendendo ilusão. Não é nosso papel, sabe? Porque as pessoas falam, não, eu acho que vai dar. Com base em quê, amigo? Me diga, me dê 3 argumentos. Por que vai dar? Não, porque jogou muito bem contra o Al. Não jogou. Porque não deu uma chance para o time egípcio e vai jogar. Não, foi o contrário. O último jogo do Fluminense aqui no Brasil perdeu para o Grêmio em casa. Se o City não vem bem, o Fluminense também não vinha jogando tão bem. O jogo da final da Libertadores foi meio diferente dos outros, né? E aquele contra o Santos, né, que ganhou fora de casa, não ganhava desde a 5ª rodada do Brasileiro fora do Rio de Janeiro. Então, eu entendo que é um jogo difícil, tem que fazer o seu melhor, mas a disparidade é muito grande. E seria assim com qualquer outro time sul-americano. Mas no passado não era como hoje, né? No sentido de que eles hoje contratam os jogadores do mundo inteiro. Né? Os jogadores têm passaporte europeu,
Os europeus jogam ali dentro e tal. É diferente de anos 90, anos 80, que você tinha ali um limite de estrangeiros. O time francês tinha basicamente francês, o time inglês tinha britânico, o time espanhol tinha espanhóis. Isso tudo mudou. Então, o Manchester City é uma seleção transnacional. Se o City quisesse comprar o time inteiro do Fluminense, ele compraria, né? Poderia comprar qualquer jogador. Dinheiro não falta para eles. Agora, se o Fluminense quiser um reserva do City, não vai conseguir comprar. Não vai ter grana para isso. É quase covarde a comparação. E seria assim com qualquer clube brasileiro, quero deixar bem claro. Não se trata do Fluminense. Então, é um desafio muito, muito, muito pesado, mas eu acho que deve ser visto como uma oportunidade de ouro de enfrentar e, quem sabe, num dia perfeito, conseguir um triunfo diante do Manchester City, que seria um fato histórico. O Diniz até falou, né, sobre dos jogadores brasileiros, do brasileiro em geral, da desigualdade imensa que existe no Brasil e né? Falou um pouco sobre isso, como ele já falou algumas outras vezes. Mas aí, Arnaldo, mas desigualdade em que sentido? Outros times que têm mais dinheiro que o Fluminense? Do país. Tá. Desigualdade nós temos no Brasil. É isso que ele que é uma outra questão, né? Sim, claro. Aí, Arnaldo, eu perguntei para o Mauro se tem alguma chance do City, do Fluminense tentar ter a posse de bola. O Mauro foi taxativo. Não, nenhuma chance. Então, eu faço uma outra pergunta para você. Tem alguma chance de, diante disso, o Diniz optar por um jogo mais reativo ou fechado, ou, enfim, mudar o que ele pensa de futebol? Assim, pelas palavras, né, pela entrevista pré-jogo, não. E pelas últimas demonstrações, ou todas as demonstrações, também não. Ele prometeu manter o estilo, divulgou que é a mesma escalação, etc e tal, com o Ganso, Marcelo, Felipe Melo. Mas é isso, eu acho que essa é a curiosidade do Renan. Porque o discurso é uma coisa, a prática é outra. Quando você começa o jogo, você vai sair lá de trás, o Ganso vai vir buscar entre os zagueiros com o André, construir ali, desde ali e tal, não sei o quê. Eu acho que cada time, cada grande time mundial tem, de fato, um estilo. O estilo que eu mais admiro, curiosamente, não é nem exatamente o do Guardiola. Eu gosto muito do Klopp, porque talvez ele não tenha um time tão, digamos, bom tecnicamente, mas o time dele é capaz de jogar de diferentes formas, dependendo do adversário. Então, quando o Klopp joga contra o Guardiola, ele dá a bola para o Guardiola e usa o contra-ataque dele, que é uma das coisas mais letais do mundo. Salah e sempre mais dois. É sempre assim quando joga Liverpool e City. Quando o Liverpool joga contra o Crystal Palace, por exemplo, que o Mauro falou, o Liverpool toma a iniciativa e fica com a bola. O Manchester City não abre mão, assim como o Diniz não abre mão. E essa é a dúvida do Renan. Vai ter bola para todo mundo nesse aspecto? Então, eu acho que essa é a grande curiosidade do jogo. O que eu entendo e gostei muito, mais do que os elogios ao futebol brasileiro que o Guardiola normalmente faz, eu adorei a frase em que ele descreve o Fluminense, mostra que ele conhece bem o time, estudou recentemente. Ele fala de um jogo, sim, plástico, de um jogo que não é nada posicional, ele só falta usar o que a gente chama de formigueiro do Diniz, que vai todo mundo para um lado só, na bola, tal, não sei o que, vai. E ele fala, a gente tem que saber aproveitar os espaços que teremos, porque de fato o Fluminense dá espaço para qualquer time. Ele dá pro... O Renan acabou de lembrar um jogo com o Goiás e Volta Redonda, é isso. Contra qualquer time tem muito espaço, tem muita chance. Faz parte da estratégia, é uma estratégia de risco, né? E aí é aquilo. Na verdade, então, assim, não ter o De Bruyne e o Haaland significa o seguinte: as chances criar. O Julian Álvares não é tão letal quanto o Haaland. O Bernardo, embora seja excelente, ele não é tão genial como o De Bruyne. Então, em algumas circunstâncias, porque assim, se você pensa a escalação ideal do City com alguma chance de gol no jogo, os caras vão fazer. Talvez, com essa formação, talvez a bola bate na trave, o Fábio desvie e tal. E quando tiver uma bola, o Cano tem que botar para dentro. Assim como o Mineiro colocou lá,
Assim como outra coisa que eu lembro, né? Mineiro, Adriano Gabiru, Gabiru, que era o Gabiru, né? Que Adriano era o Gabiru. apelido dele, Adriano Meia, né? É. E o Guerreiro num cabeceio. Assim, nas pouquíssimas chances nesses 3 títulos, a bola entrou. Não teve, né? Não teve tanta outra chance no jogo Não, no para caso o do São time Paulo não teve brasileiro. quase nenhuma, né? Não Quase teve mais nenhuma nenhuma chance. outra. É. O Inter contra o Barcelona, quase nenhuma outra. E aí, assim por diante, o Corinthians também não teve grandes chances. E a bola entrou e a atuação defensiva, como disse o Renan, foi muito sólida. Sempre, eu pego esses jogos porque são jogos dessa era que o Mauro descreveu, uma era de discrepância entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. E agora, tinha uma coisa, né? O Corinthians do Tite, o Inter do Abel e o São Paulo do Autor eram times que se defendiam muito bem. Muito bem. Então, eles já tinham isso no DNA deles. Né? Eram times que tinham, digamos, a parte defensiva como prioritária. E isso talvez, num confronto desse, seria mais fácil. O Mauro me falou uma coisa, eu fiquei pensando, ou falou uma coisa pra gente, da coisa do dinizismo com 1 a menos. Isso aconteceu contra o Flamengo, mas aconteceu em outras situações, como contra o Inter. Então, talvez a estratégia seja, no aspecto defensivo, o Fluminense jogar como se tivesse um jogador a menos. E o Fluminense jogou de forma diferente quando teve um jogador a menos e se defendeu como um formigueiro melhor do que normalmente se defende. Se vestir uma forma de, olha, nós com 11 vamos nos defender como a gente se defendeu com 10 nessas partidas. E de fato é diferente, cara. Era um formigueiro defensivo. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Nacional, foi assim em outras vezes que o Fluminense tinha um jogador a menos. O Fluminense, na minha opinião, esse é um mérito do Diniz, é o time que melhor joga quando tem um jogador expulso. Joga melhor que o Palmeiras. Dessa forma. Isso é incrível. Mas daí é uma coisa assim, é treinado, eu imagino, e é aquela situação emergencial. Opa, aqui agora nós estamos em desvantagem numérica. Se for essa a estratégia, desde o início, mesmo com a igualdade numérica, talvez provoque uma dificuldade defensiva que o Fluminense normalmente não provoca quando enfrenta seus adversários. O Mauro lembrou um jogo, lembrei esse do Inter, e de fato é impressionante como o Fluminense joga de uma forma diferente quando tem um jogador a menos. No jogo da semifinal, Renan, para a gente fechar o assunto Fluminense, foram 20 finalizações do Al Ahly contra o Fluminense. Se você der 5 finalizações para o Manchester City, que é 1/4 das finalizações que o Fluminense deu para o Al Ahly, a chance de você tomar um gol é muito grande, né? Não, eles vão fazer 4, não é tomar um, eles vão fazer 4. Então, eu vi esse jogo contra o Al Ahly e concordo com o Mauro. Depois que classificou, depois quando ganha o jogo, você analisa, fica muito mais evidente os pontos positivos. Mas no primeiro tempo, o Al Ahly teve muitas chances de gol. Muitas chances de gol. E perdeu boas defesas uma ótima defesa do Fábio, o descontrole na hora de ganhar o 10, como bem disse o Mauro. Eu já trabalhei com alguns treinadores que eles falariam assim amanhã. Eu vou falar como ele falaria no vestiário. Vamos fechar a casinha, trancar e jogar a chave fora. E o Fluminense tem um aspecto que eu acho positivo. Se quiser fazer um jogo mais reativo, tem 2 jogadores muito rápidos na frente, que é o Keno de um lado e o John Arias de outro. Jogadores esses que eles são mais rápidos que todos da defesa do City, na minha opinião. A não ser o Walker, o lateral direito. O resto, eles são mais rápidos que o Stones, mais rápidos que o Ake, mais rápidos que o Guardiol, enfim. Pode ser uma estratégia, pode ser uma mudança de jogo, né, do que costuma jogar o Fluminense, mas pode ser uma estratégia muito boa para o Fluminense. Usar desse artifício de jogar no contra-ataque, sendo que tem essa possibilidade, né, de jogadores de velocidade, coisa que a gente não tinha em 2005, né? Amoroso até tinha uma certa velocidade, mas não jogadores de sprint,
o Júnior de um lado, né, a gente jogava com 3 zagueiros, o Júnior de um lado, não de velocidade, se sim até um pouco mais, o Chulapa, né, o Aloysio, pivôzão, então a gente não teve essas oportunidades de contragolpear o Liverpool, né, por isso que ficou aquela pressão muito grande, a bola praticamente a maior parte do tempo com eles. E o Fluminense, pela característica desses 2 jogadores, tem essa chance. Então, na minha opinião, seria prudente e inteligente também, da parte do Diniz, quem sabe amanhã dar uma seguradinha no ímpeto, né, e levando 0-0 o máximo que der, e dando essas assustadas, né, essas estocadas lá na frente, que são jogadores muito rápidos, você consegue no lançamento. O Fluminense tem jogadores no meio de qualidade técnica, que sabe, né, colocar uma bola no ponto futuro, o Ganso principalmente. Então, quem sabe seria uma estratégia aí que pudesse dar tirar os espaços, né, deixar as linhas bem próximas, né, tirar os espaços do City e contragolpeá-los, que, na minha opinião, repito, são 2 jogadores que são mais rápidos que a maioria do sistema defensivo do City. Inclusive, o que eu considero um dos principais jogadores do City, o volante, o Rodri, também é muito bom, organiza todo o meio de campo do City, mas não é um jogador rápido, é um jogador que tem a sua limitação na velocidade. Então, seria, pensando aqui agora, depois de estar ouvindo vocês todos aqui, quem sabe seja uma estratégia boa para o Fluminense amanhã. Boa, veremos, hein? Amanhã. Ó, o Juquinha de Guariba, diz assim: olá pessoal, sou flamenguista, mas amanhã vou torcer para o Fluminense. Eu ia entrar com a faca nos dentes depois do que o jornal falou, time de aposentado. Então, não é exatamente isso, Mauro. É bom só para a gente finalizar aqui, para você falar um pouco disso. O Sam Wallace é um baita jornalista inglês, tem um texto muito bom. E não é exatamente isso que o cara falou. O cara não falou de forma depreciativa ao Fluminense no texto que ele escreve. Explica aí. Ele fez uma matéria falando do Fluminense, apresentando Artigo, para o leitor inglês. Né? Na verdade, exato, é um artigo. Ele explica o que é o Fluminense, como joga, e aí ele cita que são jogadores veteranos. E é mesmo um time com vários veteranos. Tem um de 42 para 43, um de 40, um goleiro, um zagueiro, o centroavante tem 35, o Samuel Xavier tem mais de 30, o Ganso tem mais de 30. Tem vários jogadores com 33, 32, 35, 30, 40, 42. É claro que é um time com muitos veteranos. Isso aí não é novidade nenhuma. Agora é um texto apresentando. Aí pegaram. Não falou mentira nenhuma. Aí pegaram algo, botaram que vai atrair mais clique, e as pessoas não se preocupam em ler. Até nem ler as matérias publicadas no Brasil com trechos do que ele escreveu. Não precisa nem ler em inglês. Ali, se você procurar, você vai encontrar. E está explicado. É uma bobagem, é besteira. Eu acho que isso é uma bobagem. Não é isso que vai fazer o Fluminense jogar bem, ganhar, nada disso. E não foi. Se ainda fosse a matéria do The Sun, aqueles jornais tabloides, sensacionalistas, sacaneando, mas não foi essa a pegada. Acho isso uma tremenda conversa fiada, perda de tempo. E outra coisa, o que o Manchester City, se fosse também, o que o City tem a ver com a matéria de um jornalista? Fosse o jornalista, o que não é o caso, um sacana, e fizesse uma grande gozação esculachando o Fluminense, o clube não tem nada com isso, cara. Não tem nada com isso. É uma besteira. É uma besteira. Ele não é porta-voz do Manchester City. Nem torcedor do City ele é.